Diante de situações traumáticas, como, por exemplo, a perda de pessoas queridas ou o fim de uma união, é comum ouvirmos falar em aperto no peito, dor no coração, não é mesmo? Pois essa dor causada por problemas emocionais pode ter consequências bem mais graves do que muitas vezes se imagina. E tem um nome: Síndrome do Coração Partido. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o diretor do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutor Marcos Bolívar. Bom dia, doutor. Bom dia. Foi descoberta recentemente essa síndrome? O que é a Síndrome do Coração Partido? Na verdade, já há relatos há muitos anos, mas mais recentemente tem sido publicado, inicialmente por um grupo de pesquisadores japoneses, mas já identificado nos Estados Unidos, na Europa e até no Brasil. Uma situação na qual indivíduos que passam por um grande estresse emocional, geralmente ligado à área afetiva, à perda do ente querido, o fim de um relacionamento, esses indivíduos desenvolvem uma síndrome, uma situação muito parecida com o infarto do miocárdio, um problema do coração. Essas pessoas são atendidas com dores intensas no peito, muitas vezes dores irradiadas para o braço, com náusea, sudorese, um quadro muito parecido com o infarto e até com alterações no eletro que sugerem o infarto. No entanto, ao se realizarem exames mais sofisticados, vê-se que as artérias coronárias estão íntegras e foi realmente um trauma causado pelo estresse. É difícil o diagnóstico, doutor? Sim, o diagnóstico traz algumas dificuldades, uma vez que o quadro parece muito com um quadro de infarto. E nós sabemos que o infarto é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Então, é um quadro grave, geralmente essas pessoas são acometidas de fortes dores no peito. O eletrocardiograma também sugere, porque muitas vezes eles pode se alterar, assim como outros exames cardíacos. Mas na realização desses exames, principalmente face ao cateterismo, que é o exame final que avalia as artérias coronárias, nós encontramos artérias normais. E quando dosamos aqueles hormônios associados ao estresse, como adrenalina, noradrenalina e outros mais, vimos que há um nível bastante aumentado, sugerindo que realmente essa doença tem uma associação forte com o estresse. Esses sintomas parecidos com os do infarto acontecem logo depois dessa situação de estresse ou podem acontecer ao longo do tempo, passado já um tempo? Geralmente há uma forte associação com um evento traumático, como nós falamos, um evento afetivo, ou mesmo após acidentes ou outros fatores. E geralmente há uma relação temporal mais próxima. Mas nós sabemos que o estresse é variável de pessoa para pessoa. Então muitos às vezes podem guardar essa mágoa, essa angústia, essa ansiedade por mais tempo e desencadear também a doença. E um dado interessante, a doença é mais comum entre mulheres. Sim, por que é mais comum em mulheres? Acima de 50 anos, não é Principalmente, isso? Embora já tenha sido relatada em mulheres jovens e até em homens, mas 80% das mulheres que têm a síndrome do coração partido são mulheres principalmente acima de 50 anos. Há uma série de teorias acerca disso. Primeiro é que talvez o fato de ocorrer nessa faixa tenha uma relação com a menopausa, o fim da produção do estrógeno, que sabemos que é um hormônio que protege a mulher, não só com relação a uma série de fatores, mas principalmente sobre o coração. Então acredita-se que esse estresse talvez pegue essas mulheres mais despreparadas do ponto de vista metabólico e cardíaco. E um outro fato é que realmente parece que nessas mulheres muitas doenças podem ter acometido, outros fatores de risco que tenham deixado esse coração talvez mais sensível e menos preparado para uma situação de estresse agudo. Qual é o tratamento, doutor? Bom, primeiro a prevenção, né? Por um lado, sempre associamos o estresse à doença cardíaca, mas hoje, face aos conhecimentos de que a hipertensão, diabetes, tabagismo, outros fatores de risco, nós acabamos esquecendo que o estresse é realmente um dos grandes fatores para a doença do coração. Então, o controle do estresse, o apoio às pessoas que passam por situações de um estresse emocional, provavelmente seja uma das grandes prevenções. E, acima de tudo, o diagnóstico precoce. Pessoas com sintomas agudos devem ser atendidas nos serviços de urgência e ter a atenção, não só para situações que realmente se associam a essas dores, como o infarto do miocárdio, que tem uma mortalidade maior, mas também atentar-se que a síndrome do coração partido faz parte desse grande espectro de doenças que pode realmente confundir num atendimento de urgência a mulher. O acompanhamento psicológico, então, deve ser indicado? Sim, o tratamento da depressão quando presente, da ansiedade quando presente e, acima de tudo, um olhar
para que o estresse realmente esteja associado e a gente lembrar que o estresse realmente é uma das causas de doença do coração. Pessoas que já têm quadro de depressão ao longo da vida, então, podem estar mais propensas a ter a doença. Acredita-se que essas pessoas talvez sejam mais sensíveis a isso. A síndrome do coração partido nada mais é do que uma situação de estresse em que o órgão de choque foi o coração. Nós sabemos que o estresse pode ter como órgão de choque uma série de situações. Pessoas têm às vezes doenças intestinais, úlceras de estômago, enxaquecas, outras mais. E talvez nessas pessoas o órgão de choque tenha sido o coração. Doutor, qual é o momento em que as pessoas devem estar em alerta e procurar um médico? A partir de que momento a dor já é preocupante? Toda dor aguda de forte intensidade no peito, ela merece um atendimento de urgência. Nós sabemos que o infarto do miocárdio é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Para se ter uma ideia, 35% das mortes anualmente registradas no Brasil se devem às doenças do coração. São 300 mil mortes anuais devidas às doenças do coração. Então, toda dor aguda merece um tratamento precoce, uma ida a um serviço cardiológico. Porque pode ser a síndrome do coração partido, que muitas vezes até requer internação ou outras medidas, mas pode ser um infarto do miocárdio. Então, como não dá para saber em casa, o melhor é que as pessoas não protelem a saída ao médico e já comecem logo o tratamento. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Obrigado a todos.